Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Estou novamente para estar gravando aqui uma aula para vocês, postando essa aula aqui para vocês estudarem sobre a equação de Torricelli, né? Então, de fato, essa equação que nós vamos ver, vamos encontrar em algumas observações, algumas características importantes, né, sobre no movimento da cinemática ainda, né? Ou seja, nós estamos ainda no movimento uniformemente variado, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, né, assistir os outros vídeos anteriores para você entender melhor essa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Bom, o cálculo de fato da equação de Torricelli simplesmente vai representar uma equação em função, né, de outras variáveis, né? Onde outras equações e funções nós utilizamos todas elas em função do tempo, né? Todas elas a gente está em função do tempo, e tanto da velocidade, né, e também dos espaços, da posição, todas elas, até mesmo do movimento uniforme em função do tempo, tá? Mas hoje a gente vai estudar uma equação que não vai precisar desse intervalo de tempo, tá bom? Então, essa equação de Torricelli é onde nós vamos se deparar, onde que essa equação não vai depender aí do intervalo de tempo, sendo que as outras anteriores que nós já formulamos e também se fizermos exercícios dependem, tá bom? Então, imagine aqui um gráfico, tá bom? Movimento uniformemente variado, claro, né? O gráfico de velocidade versus tempo. E esse gráfico da velocidade versus tempo, nós temos uma velocidade inicial, uma velocidade final de um veículo, né? E aí eu tenho essa curva aqui, né? Assim como na equação dos espaços, na função área dos espaços, nós vimos que abaixo dessa reta nós temos uma área, não é isso? Então essa área aqui, ó, essa área aqui representa o quê? Ela representa o deslocamento do veículo, tá bom? Ou do móvel, da partícula, tá bom? Então aqui eu tenho, nesse caso aqui, o ΔS é igual à área, tá bom? A área, nesse caso, a área de quem? A área do trapézio, tá bom? Então aqui é um formato de um trapézio, onde que essa primeira basezinha aqui, ó, Bzinho, é a velocidade inicial, onde esse valor aqui da base maior, né, tá sendo quem, né? Tá sendo a velocidade, final, tá bom? Então, base maior, né? E a altura desse trapézio está sendo a variação, tá bom? A variação T, ou, né, somente o T mesmo, porque o corpo está partindo do repouso, né? Então, o tempo aqui, ó, a origem aqui é zero, né? Então, ele parte da origem zero, tudo bem? Então, o que acontece? Essa figura aqui, trazendo ela um pouco mais para cá, ela mais em pé, nós vamos ter aqui um trapézio, tá? Colocando aqui os valores, né, do trapézio aqui, colocando as variáveis da cinemática, tá bom? Vamos fazer desse formato aqui, ó. Que essa base menorzinha é quem? A velocidade inicial, aqui a velocidade final, né? Essa altura aqui é h, na verdade vai ser o tempo, como eu coloquei aqui, o tzinho, tá? E aí como é que a gente calcula a área né? A área do trapézio, né? É quem, né? A base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É a partir dela que a gente vai observar que ela vai ser igual ao deslocamento, né? E agora, colocando essas variáveis aqui, ó, ΔS, na cinemática, quem é essa base maior, né? A base maior aqui está sendo o V, né? Quem é a base menor, né? A velocidade inicial. Quem é a altura, né? O tempo, dividido por 2. Então, vamos lá. Agora, o objetivo aqui é encontrar, viu, pessoal, uma equação aqui sem esse tempo aqui. O problema é ele, né? Vou colocar aqui, ó, o problema maior desse caso aqui, gente, é o tempo, tá bom? Então a gente quer eliminar ele, né? Ó, temos que eliminar ele, tá bom? Como é que a gente faz para eliminar ele, né? Então a gente tem que lembrar dessa equação aqui, ó. Vou até colocar destacada aqui, ó. Função horária dos espaços, desculpa, da velocidade, né? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E aí eu posso isolar quem, né? Posso colocar isso aqui, ó, desse formato, tá bom? O que acontece eu posso isolar o t, né? Então, aceleração vezes tempo, e eu posso colocar essa aceleração vem para cá dividindo. Então, fica o tempo igual a diferença, né, das velocidades final e inicial sobre a. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, gente, o que? Nós temos uma representação do t isolado. Então, eu vou chamar essa aqui de nossa equação 2, bom? Eu já tenho uma 1 que é anterior ali do espaço, né? Essa equação 1 aqui, e eu tenho uma equação 2. Então, vamos substituir agora, aqui no outro quadro, né? Substituir, pessoal.
2 em 1, tá bom? 2 em 1. Vamos lá? Então, ΔS, velocidade final, mais velocidade inicial, vezes o tempo, dividido por 2. Então, no lugar de t, eu vou colocar essa equação, 2, tá bom? Então, vamos lá. Então, ΔS igual, né? Velocidade final mais velocidade inicial, vezes o tempo. Só que agora o tempo é quem, né? Velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela aceleração, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, e tudo isso ainda está sendo dividido por quanto, né? Por 2. Então, eu vou pegar tudo isso, divisão de fração, né? Posso dizer que tudo isso aqui está dividindo por A também, né? Que é a aceleração. Então, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, matematicamente, né? Você deve ter percebido isso. Então, vai ficar a velocidade final mais velocidade inicial vezes velocidade final menos inicial sobre 2A. Bem? Sabendo disso, né? A gente vai observar aqui, né? 2 vezes a aceleração. Aqui em cima, no numerador, é uma distributiva. Eu tenho uma soma de 2 termos vezes a diferença de 2 termos. Aí você tem que lembrar dos produtos notáveis, né? Que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é a diferença, né? Da soma de 2 quadrados, ou seja, seria a soma, né? Pela diferença de 2 termos, né? Então, se eu pegar V vezes V dá V quadrado, e V menos VO dá menos V vezes VO, né? Então, se a gente resolver essa conta, você vai encontrar, né? Passo a passo aí, eu vou dar um pulinho aqui, que vai ser o quadrado de V, quadrado do primeiro, tá bom? Menos o valor, né? Inicial ao quadrado, o valor da velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2A. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho que encontrar, como agora, vocês observaram, né, que o valor de t já sumiu. Então, agora a gente vai só encontrar uma função da velocidade também, em função dessas variáveis. Então, eu vou fazer 1000 pelos extremos aqui. Então, vai ficar velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado igual 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Como eu quero encontrar em função da velocidade, então nós temos aqui, esse que está negativo vem para cá, positivo, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, tá bom? Que é o deslocamento. Então nós temos aqui a equação, né, de Torricelli. Nós definimos isso como a equação de Torricelli, né? O conceito disso, que essa equação ela é a representação, né, de quando não temos o valor, né, do tempo, né? Então, o conceito disso aqui é que quando nós vamos utilizar ela, né? Então, a ideia é no movimento, tá? MUV, tá? No movimento MUV, tá? Ou seja, no movimento uniformemente variado, utilizamos, né? Torricelli, a equação de Torricelli, né? Torricelli também alguns chamam. Quando, né? Quando ΔT, tá bom? Que é o tempo, né? Ou ΔT, ou somente o T, é desconhecido, tá bom? Ou seja, o macete é o seguinte: quando não tiver tempo, quando não tem tempo, é Torricelli, tá? Aí, se para lembrar, não tem tempo, né? Então, não tem tempo. Não tem tempo. Aí você diz, né? Tem Torricelli, né? Então, quando não tem tempo, você utiliza Torricelli, que você consegue encontrar aí quem, né? Você pode encontrar a aceleração, deslocamento e também ou a velocidade final ou a inicial, tudo bem? Bom, então vamos para um exemplo aqui, pessoal. Ó. Um exemplo é um veículo com velocidade inicial de 12 metros por segundo no movimento uniformemente variado, variando esse movimento de 12 metros por segundo, na velocidade inicial, para 20. Né? Então aqui ó, já tem a velocidade final igual a 20 metros por segundo e a velocidade inicial igual a 12 metros por segundo. Então você vai anotando os dados, né? E o ΔS que ele falou, após um percurso de 8 metros. Então, esse percurso todo é 8 metros, o deslocamento. Tá bom? Determine a aceleração do veículo. Então, não tem aceleração. Bom, se você observar, né, teria que ter o tempo, né, para encontrar na V volátil, por exemplo. Né? Mas não tem. O que a gente tem que fazer? Utilizar a Torricelli. Né? Então, a Torricelli é a velocidade ao quadrado
final igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Que é a velocidade ao quadrado final, né? 20, né? Então fica 20 ao quadrado igual a o 12 ao quadrado, não é isso? 12 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que a gente não sabe, vezes o deslocamento, que é 8. Tudo bem? Bom, então o que acontece? 20 ao quadrado dá 400, tá? E 12 ao quadrado dá 144. Mais 2 vezes a aceleração, 2 vezes 8, né? Dá 16, tá bom? Então dá 16, eu já vou fazer direto, né? 16 vezes a aceleração, né? 16 vezes a aceleração. Então vamos continuar aqui do lado, ó. Então esse 144 está positivo, passa para cá negativo. Então fica 16A, 16 vezes a aceleração, igual 400, né, menos 144, tá bom? Então isso aqui eu vou passar esse 16 dividindo. 400 menos 144, né, dá 256, né? Tudo bem? 256 dividido para 16, tá bom? Então, esse valor dá quanto, né? Se a gente fizer a conta aqui, fazer um rascunho aqui rapidinho. Se a gente pegar, por exemplo, 16 vezes 16 dá quanto, né? Vamos tentar fazer intuitivamente, né? 16 vezes 16, né? Ou 3 vezes 13, 14 vezes 14, né? Então, se a gente pegar o 14 vezes 14, 16 vezes 16 logo, vamos ver quanto é que dá, né? Vai 3, 6 vezes 1, 6 com 3, 9, né? 6 vezes 1, 6 e 1 vezes 1, 1. Então, de fato, você observa que vai dar aqui, ó, 256. Né? Então, em resultado, né? Se você souber já direto, fiz porque intuitivamente, né? Não sabendo, mas é 16. Então, a aceleração aqui foi de 16 metros por segundo ao quadrado. Bom, então tá aí um exemplo para você estar observando a aplicação dessa equação, ok? Então, para finalizar a aula, a gente vai ver só mais uma propriedade, tá bom? Que é a propriedade da velocidade. Qual é essa propriedade, né? A gente já viu que a área sobre esse gráfico, tá bom? A área sobre esse gráfico é a área, né, do trapézio, tá bom? E a gente já comprovou pela equação de Torricelli, né? Então, isso aqui, né, é o ΔS, que é igual à área, tudo bem? A área dessa curva é o deslocamento, né? Bom, mas se nós tivermos um exemplo aqui, ó, por exemplo, dois corpos, né? Vou colocar o caso 1 aqui, um caso 1 aqui, ó. Caso 1 aqui, um carro, ele tem essa característica aqui desse gráfico, tá bom? Que a gente vai colocar de outro automóvel. Uma velocidade inicial 10, uma final 20, tá bom? Ele atinge aí, ó, com um tempo, tá bom? Vou colocar um tempo aqui de 10 segundos, tá? Que o tempo é 10 segundos. Então, nós temos esse gráfico, eu vou colocar outro aqui, né? De um caso 2, tá bom? Um caso 2 aqui, ó, caso 2, né? Caso 2 de uma motocicleta, tá bom? Motocicleta. Então, nessa motocicleta nós temos o seguinte, né? Eu vou fazer o gráfico dela aqui também. Um pouco menorzinho, mas não tem nada não. Mesmas características. Quais delas, né? Vai partir de 10, né? 10 a velocidade. Aqui a velocidade, gente. E tempo. Aqui também velocidade versus tempo, tá bom? Então aqui eu tenho parte de 10 até 20, tá bom? E aí o tempo aqui, né? Vai ser, vou colocar um tempo aqui, ó, de 8 segundos, tá bom? Por exemplo, 8 segundos. Vamos diminuir um pouquinho, vou colocar 6 mesmo. 6 segundos. Colocar uma diferença de 4 segundos aí, né? Então, supondo que o carro aí é diferente, né? Independente do tempo, né? Claro, é diferente da motocicleta também para o carro, né? Então, eles fizeram esse percurso com essa área aí, tá? Ó, eles têm essa área aqui. Então, primeiro, o desafio aqui é encontrar uma relação da velocidade, tá? Da velocidade média nos dois casos. Mas para encontrar a velocidade média, a gente precisa média, tá? Não é escalar, como a velocidade inicial e final, né? É encontrar aí o deslocamento, né? Então, o deslocamento aqui, ó, nesse caso, do ΔS vai ser quem, né? Vai ser a área do trapézio, né? Essa área aqui do trapézio, né? E também, nesse caso aqui, vai ser a área do trapézio, né? ΔS igual a área do trapézio, né? Então, gente, vamos lá fazer agora, tá bom? Para o caso 1,
nós temos o seguinte, que o deslocamento é igual ao que, né? A velocidade inicial, final, mais a inicial, vezes o tempo, dividido por 2, né? Então, o deslocamento vai ser quem, né? 10, que a gente viu lá, mais 20, vezes o tempo do carro, que foi 10, dividido por 2, né? Então, isso aqui vai dar 30 vezes 10, né? 30 vezes 10 sobre 2. Isso aqui dá 300, né? Por 2, que dá 150 metros. Como a velocidade, coloca lá que a velocidade média 1 é ΔS por tempo, ele fez isso, né? Ele fez isso em 10 segundos, né? O caso 1. Então, a velocidade média aqui vai ser 150 dividido por 10, tá bom? Então, dá 15 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade média para o caso 1, né? E para o caso 2, tá bom? Para o caso 2, nós temos o seguinte. Ele fez o mesmo deslocamento, a mesma variação de velocidade, só que em um tempo diferente, tá bom? Então, foi ΔS igual a... Vamos fazer direto aqui, ó. Aqui não é 10 e 20, então aqui já vai dar 30, né? Esse mais esse dá 20. Dá 30 vezes o tempo, que é 6. O que muda aqui é isso, dividido por 2. Então, vai ficar 180 dividido por 2, que dá igual a 90. Então, o deslocamento desse, no caso da motocicleta, foi 90 metros. Só que a velocidade média 2, por exemplo, a velocidade desse segundo caso, vai ser o deslocamento ΔS pelo tempo, né? Que é 90 sobre o tempo que foi 6. Então, isso aqui também dá 15 metros por segundo. Olha só que interessante. Mesma velocidade, certo? Em tempos diferentes, 6 segundos e 10 segundos. Mesma velocidade média, né? Bom, nós temos que o valor aí da relação do deslocamento em relação a somente a velocidade, nós vamos ter isso, né? ΔS, tá bom? ΔS igual a velocidade final mais a inicial vezes o tempo, né? Sobre 2. Só que esse tempo a gente pode mudar ele como variação ΔT, não é? Porque ele variou, né? Então, nesse caso, se a gente observar, vamos imaginar o seguinte: eu quero, esse aqui está multiplicando, né? ΔT está multiplicando, e passa dividindo. Vamos fazer meio pelos extremos, que acho que fica mais fácil entender. Então, fica 2 vezes ΔS igual a velocidade final mais a velocidade inicial, vezes quem, né? Vezes o ΔT. Então, eu vou passar o ΔT dividindo e o 2 eu volto de novo para cá, tá bom? Então, fica ΔS sobre ΔT igual a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2. Gente, quem é ΔS por ΔT? Velocidade média, não é isso? Velocidade média. Então, se a velocidade média é igual a ΔS por ΔT, concluímos que é igual a soma, né? A soma aí das duas velocidades, final e inicial, sobre 2. Ou seja, se eu tenho a soma de duas velocidades sobre 2, eu estou tirando a média aritmética, tá bom? Então, esse aqui está sendo a média aritmética. A média aritmética da velocidade, né? Então, a gente vai chegar nessa equação aqui, tá bom? Ok? Então, o conceito aqui que nós aprendemos é que concluímos que a velocidade escalar média é igual à média aritmética das velocidades, né? Que é isso, né? Velocidade inicial mais a final, ou vice-versa, né? A ordem não vai alterar, dividindo por 2, tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá? E até a próxima.